E aí, meus amigos da Solar TV, sejam todos bem-vindos. Hoje reunindo aqui a Fronius e um time aqui de excelência aqui de integradores, revendas aqui que estão fazendo um bom trabalho aí pelo Brasil. Então, para a gente começar, eu dou as boas-vindas a todos aqui, começando aqui pela Fronius, representando aqui pelo Nicolas. Tudo bem, Nicolas? Fala, Ricardo, beleza? Bom dia, pessoal. Estamos aqui com os nossos parceiros FSP Plus para esse evento, para essa reunião e estamos à disposição. Tá, antes de apresentar os parceiros aqui da FSP Plus, da Fronius, eu queria que você falasse para o consumidor final e também para outras empresas que estão ouvindo a gente, qual é a importância e o que é o FSP Plus? Certo. Então, na Fronius, nós temos dois programas de parceria com integradores, e a gente tem o programa FSP e o programa FSP Plus. Ambos os programas são para parceiros instaladores parceiros, eles são credenciados pela Fronius, então eles têm acesso a conteúdo mais restrito, eles têm treinamentos, eles têm participação exclusiva em feiras e eventos. Então, a gente tem ali um cluster de parceiros mais próximos, a gente consegue fazer uma divulgação de novo produto, também receber feedback deles, testar novos produtos, a gente também sempre seleciona esses parceiros. E o FSP Plus, ele é uma extensão desse programa, onde o Plus significa que essas empresas, elas, além de ser um parceiro, um instalador, um integrador autorizado da Fronius, ele também é uma assistência técnica autorizada da Fronius. Então, ele consegue atender na região dele, como assistência autorizada da empresa, executando todos os serviços e demandas que vêm dos clientes da região. Seja bem-vindo, Flávio, tudo bem? Opa, obrigado pelo convite. Tudo certinho por aqui. A gente da Enersol Brasil, a gente é uma empresa integradora, já tem aí desde 2013, mais ou menos, né? E a gente começou essa parceria com a Fronius em 2015 e a gente acabou se tornando também parceiro FSP Plus no finalzinho de 2019, começou as atividades aí começou mesmo no começo de 2020. Legal. Quer dizer, a empresa já nasceu com a geração distribuída, né? Ela já vem com uma força que hoje muita coisa modificou nesse tempo aí, nesses anos aí. A Enersol, ela é uma empresa que fica sediada onde hoje? Bem, a Enersol Brasil, atualmente, ela está afiliada aqui em Lauro de Freitas, na Bahia, certo? É uma cidade vizinha de Salvador, capital. E a gente também conta com a filial em Luiz Eduardo Magalhães, certo? Atualmente a gente já tem aí mais de 1.300 instalações, né, de usinas fotovoltaicas realizadas aí ao longo do país, né, pelos estados aí. Mais de 10 distribuidoras e a gente já instalou também mais de 2.300 inversores. Desses 2.300 mais de 2.300 inversores, aí mais ou menos uns 2.000 aí, um pouco mais, são inversores Fronius. Legal, que legal. E essa escolha, assim, desde lá do começo, assim, a gente sabe a força que a Fronius teve durante esse período aí de começo da geração distribuída, como ela ajudou bem os integradores. Você tem história para contar, para falar assim, realmente faz a diferença a tecnologia? Para aquele consumidor que está escutando a gente agora, isso relacionado ao tempo, você percebeu, assim, que tempo de manutenção, de operação, assistência técnica, tudo isso é diferente com a escolha da tecnologia? Sim, faz toda a diferença, geralmente, principalmente para a parte de geração de energia, né? A confiabilidade é algo que é, assim, essencial em um inversor, certo? E a gente optou pela Fronius, né, como o principal inversor que a gente utiliza, né? Durante alguns anos foi o único inversor que a gente estava instalando, certo? E foi justamente por essa qualidade, certo? Quando a gente começou a instalar Fronius em 2015, né, foi feita uma pesquisa de mercado com a nossa matriz. A Enersol é uma empresa, tem a matriz na Bélgica, né? A gente consultou os nossos parceiros de lá da Bélgica e eles falaram, olha, tem essa marca aqui, a Fronius, lá para 2015 eles estão fazendo apenas instalações residenciais. Falaram, olha, os investidores eles são
bem robustos, né? E provavelmente aí no Brasil vai atender bem vocês. A gente fez a primeira instalação, começou a fazer várias instalações e, assim, desses 2.000 investidores aí, menos de 0,5% apresentou algum tipo de defeito de fábrica, e isso, se comparado aos outros investidores que a gente tem no mercado, é um número excepcional. Legal, muito legal. Marco, agora seja bem-vindo. Fazer uma pergunta para você, tudo bem? Tudo bem, bom dia, pessoal. Se apresenta, fala da região, o nome da tua empresa e que região que você atua mais. Hoje a gente fala região porque hoje eu sei que vocês atuam no Brasil inteiro, né? Então, mas Sim. tem a região que é a sede onde a empresa nasceu. Então, fala um pouquinho para a gente, Marco. Vamos lá. Primeiro, obrigado pela oportunidade, pessoal. Obrigado a Fronius, a TV Solar. Bom, meu nome é Marco Antônio, da empresa Neo Energy Brasil. Tá? A Neo Energy é uma empresa de engenharia, sediada em Florianópolis, aqui na Ilha da Magia, Santa Catarina. A gente tem instalações hoje fora de Santa Catarina, já até aí, pessoal, pertinho do Flávio, aí na Bahia, em Itatim, mas o nosso foco, por enquanto, é a região de Santa Catarina, né? Pelo menos o sul do país. A gente também, desde o início, trabalhava com a Fronius, e trabalha com a Fronius, né? Como uma preferência pelo mesmo motivo, pela questão da qualidade. Né? Legal. Hoje, quando você fala do histórico da sua empresa, assim, no começo era mais difícil falar de marcas para o cliente que ainda não entendia o histórico de uma marca, né? É diferente você ofertar um produto que o cliente já conhece o histórico de marca e você, quando você chega, ele já tem uma formação de opinião. Como que você enxerga isso hoje, assim? Falar com o cliente de marca é mais receptivo? Então, eu acredito que sim, pelo seguinte ponto. A gente sempre, a gente sente que o cliente não tem 100% de confiança na gente, a gente trabalha muito com um modelo de indicação, uma indicação de clientes satisfeitos, né, que indicam outros clientes para a gente. Mas, claro, nem todos os clientes são indicação, né? Então, a gente tem clientes novos. Quando ele não conhece a gente ainda, sempre que a gente comenta não acredita em mim, né? Na Neo Energy. Coloca no Google, melhor inversor solar do mundo. Esse é a Fronius, entendeu? Não tem como não aparecer. Talvez apareça uma outra marca, mas é sempre a Fronius está ali pelo menos no top 3, top 5, né? E o que eu gosto de comentar é que como a Fronius, né, como o Flávio comentou ali e você comentou, foi uma das pioneiras aqui no Brasil, hoje eu acredito que se não é a maior capacidade instalada, mas a maior quantidade de inversores ainda é Fronius no Brasil. Eu acredito que seja. Ou uma boa parte, tá? Então, e a gente vê poucas notícias, né? Tem outros canais aí que a gente acompanha, e grupos hoje em dia, o grupo de WhatsApp, Telegram, etc. Eu não vejo notícia nenhuma de, o Fronius pegou fogo, o Fronius deu problema, etc. A não ser quando é problema de instalação, né? Porque toda eletrônica, toda máquina é tão boa pode ser tão boa quanto for, mas se for operada incorretamente, vira uma máquina de fumaça, né? Mas questão do componente do inversor ter problema, a gente vê pouquíssimo, para não dizer nenhum, né? Então, isso, com certeza, é uma argumentação muito forte. Né? E a Fronius tem 75 anos de história, então, alguém que está há 75 anos no mercado, com mais de 20 anos na parte de energia solar, né? Não é à toa, né? Com certeza. Isso é reconhecido até por quem instala outras marcas, né? Quando a gente vai conversar com alguns integradores e aqui no estúdio a gente tem um Fronius instalado aqui e aí quando tem visitantes aqui, falam, nossa, um Fronius, o equipamento é mais robusto mesmo. Isso é unânime, assim, as pessoas sabem reconhecer isso e a gente vê isso, a melhor forma de analisar isso é o tempo. Então, Paulo, a pergunta que eu vou te fazer eu estou vendo aí no fundo aí da sua empresa que você tem um Fronius ali instalado, está bem no cantinho ali. E quando se você tivesse que falar assim para o consumidor final, assim, quais características você coloca hoje para que a sua empresa tenha um futuro saudável?
Quando a gente fala de futuro saudável, a gente está falando com grandes empresas aqui, a do Marco, a do Flávio, onde a gente tem sol para todo mundo trabalhar, mas que empresas trabalham com uma competição saudável, né? E às vezes a gente não vê isso no mercado. Empresa fazendo uma proposta, Fronius ou similar. Isso similar é uma coisa que abre muitas margens ali para, né? É um inversor de 4K da Fronius ou similar de igual potência. Como que é isso, né? A gente sabe que nem todo equipamento é igual. A mesma coisa a gente comparar um computador da Apple. Quem compra um computador da Apple hoje, conhece a tecnologia, sabe que a tecnologia é para 10 anos sem dor de cabeça. Quem gosta da marca vai comprar um computador da Apple por conta disso. Como que você enxerga isso no avanço da sua empresa nos últimos anos? Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, Ricardo Fronius, pelo convite. Marco, Flávio, um prazer estar com vocês também. É diferente, gente, é diferente. O que a gente busca levar muito para o cliente? Até nós conversávamos recentemente, né, Ricardo, né? A gente sempre procura o tripé. Nossa empresa, nosso distribuidor e o nosso fornecedor, né? A gente procura sempre levar para o cliente que energia solar é um mercado tão novo, mas tão novo, que a gente precisa se estruturar e estar pronto para estar ao lado do nosso cliente por 10, 15, 20, 30 anos, né? E quiçá, né, Marcos, nesses 75 anos aí, que é uma meta para todo mundo. Mas apresentar para o cliente que esse tripé, ele é fundamental para que o cliente tenha o resultado que ele deseja, né? Seja num residencial, que é uma redução de conta e conforto, por exemplo, ou num comercial que está focado simplesmente em redução de custos, por exemplo. E a gente sempre leva para o ponto de estrutura e o lado humano, né? Hoje, até onde eu sei, posso estar enganado, hoje não tem nenhuma empresa, nenhum fabricante de inversores no Brasil alocado com tanto capital humano no Brasil quanto a Fronius. E é a única empresa que a gente entende que se preocupa em pulverizar esses parceiros, que somos nós, né, em atender o cliente de uma forma mais rápida. Então, não adianta você ter um hardware extremamente bom se você não tem um ser humano próximo de você, para que se um dia esse hardware venha a falhar por um problema construtivo, que é muito difícil, né? Como o Flávio disse, o percentual é tão baixo que a gente fica até tentando lembrar onde deu o problema, né? E as maiores questões que a gente entende são ligadas à instalação, como o Marco comentou, né? E quando a gente começa a levar isso para o cliente, começa a mostrar aos clientes que tem esse produto, começa a mostrar que a taxa de falha é tão pequena, ele já começa a deixar, eu vou usar a tua palavra, tá, Ricardo? Começa a deixar o similar mais de lado para querer um produto de realmente valor e suporte. E é isso que a gente entende que o mercado está caminhando para isso. Essa era a pergunta que eu ia fazer agora. Vocês entendem que o mercado já está chegando num ponto que é mais fácil o cliente final reconhecer essa questão, equalizar isso para o lado positivo da coisa, assim, sabe? Assim, mostrar que o convencimento fica mais pela cabeça e o conhecimento do cliente, que você tem que se esforçar para ficar falando de marca para o cliente. Você acha que já está chegando nisso? O que a gente entende aqui, até uma questão do nosso comercial. De uma forma, a nossa estrutura de empresa vem mudando gradativamente, né? E a gente perdeu muito aquela cultura que o time comercial tem que saber vender. Não, o time comercial tem que entender que ele faz parte de um processo, que é um processo de entrega, mas também ele tem que ser especialista naquilo que ele está falando. Ele tem que entender de conta de energia, ele tem que entender de produto, enfim. Mas o que a gente entende cada vez mais é que o cliente começou a abrir os olhos para a importância de um pós-venda e de que o sistema dele tenha uma vida útil maior. No início, como era tudo muito novo, era mais fácil, né? Vou pegar esse inversor e não dava muita bola. Hoje o cliente já quer saber, mas como é que eu acompanho isso? Né? A Fronius tem um Smart Meter, mas como que eu vou saber quanto que está injetando ou não? Então, o sentimento que nós temos aqui no centro do estado do Rio Grande do Sul é o cliente está olhando muito mais para quem está entregando, como que está entregando e de onde vem essa entrega. Legal. Recentemente eu fui... Pode falar. Comentar, Ricardo, estava na ponta da minha língua quando tu comentaste ali que a gente tem um Fronius aqui, o Paulo tem um aí atrás, eu estou no interior aqui, a gente fala que é a primeira filial da Neo Energy, que é a casa do meu pai aqui em São João Batista, Santa Catarina,
e a gente sempre tem que honrar o pai e a mãe, né? Então, aqui na casa do meu pai, por exemplo, é frônio. E é a questão de respeito mesmo, que, por exemplo, poderiam me oferecer qualquer outro produto de graça para colocar aqui, eu não colocaria. Não vou colocar a vida do meu pai e da minha família em risco, entendeu? Então, eu com certeza teria um frônios dentro do escritório, do meu lado, né? Mas não colocaria qualquer outro equipamento do lado de fora da rua tendo algum risco, certo? Então, o que a gente vê é muito essa questão da confiança mesmo. Isso eu acho que faz muita diferença. Em 2013, quando eu era integrador, eu instalei, o primeiro equipamento que eu instalei foi Fronius. E esse cliente queria muito instalar na casa dele, depois rapidamente ele já instalou na escola dele. E tinha toda uma preocupação que ele queria fazer na fachada da escola, para mostrar para todo mundo que ele gerava energia limpa naquela época. E aí a gente falou, não, que não ia gerar tanta energia, que era melhor no telhado e tudo mais, mas foi difícil convencer ele. Foi mais fácil mostrar para esse cliente que ele podia fazer só uma linha ali, só para mostrar, e o resto em cima do telhado. De lá para cá, esse cliente, ele nunca teve problema com Fronius. Aí ele foi instalar um outro sistema complementar, ele me ligou, não comigo, com uma outra empresa, ele me ligou, ó, instalei a marca tal, aconteceu isso. Depois, você acredita que depois de 2 anos já pifou o inversor, já deu problema no inversor? Ele ligou para dar esse feedback que o meu que eu tinha instalado lá nunca tinha dado problema. E esse outro 2 anos, recentemente agora, em 2020, a gente se falou, ele falou 2 anos o equipamento já estava dando problema. Então, para vocês verem como isso, você imagina a Enersol, né, que desde lá também tem vários históricos. Você imagina quanto passivo você pode criar para a empresa de vocês se a gente não procurar olhar e falar assim, não, mas peraí, até essa linha eu vou, daqui para frente não é mais concorrência, eu estou colocando o meu negócio em risco. Um exemplo claro, nesses tempos atrás, a gente foi conhecer algumas instalações na Alemanha e foi conhecer a base da Alemanha lá da Fronius. E lá eu visitei algumas casas que já tinha sistema rodando há 15 anos. E aí o cliente fez questão de mostrar, ó, isso aqui da Fronius tem há 15 anos, e aí tinha do lado um inversor novo, o Gen24, que ele tinha acabado de ampliar. Aí ele falou assim, olha, foi uma briga conseguir falar com a empresa para essa empresa instalar aqui para mim. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque a empresa não queria instalar desse lado do telhado, que ia gerar menos, e aí eles falaram que não... Ele falou, não, mas eu quero. Ele teve que brigar com a empresa, então eu falei assim, olha que nível saudável de empresa, né? A empresa, ela não sai instalando de qualquer jeito, não sai fazendo de qualquer jeito, é realmente engenharia, o cara se preocupa em entregar um resultado para o cliente, e aí esse cara colocou um carregador de carro da Fronius, ele tinha acessórios que a gente já está começando a conhecer aqui no Brasil, mas é importante, olha quanta coisa a gente pode gerar de ramificações de negócio para a empresa, não simplesmente o gerador solar gerando energia. Né? A gente tem que sempre mostrar para o cliente que a gente entrega a geração de energia com uma qualidade contínua disso tudo. E lá no laboratório da Fronius, quando a gente foi visitar, todo o parque tecnológico lá na Fronius é igualzinho o que tem aqui no Brasil. E aí a pergunta que eu vou fazer agora para o Nicolas. Essa parte faz toda a diferença. Quando a gente foi visitar o centro técnico de reparo da Fronius, a gente até brincou, falei, nossa, mas não tem muito inversor aqui, né? Tem outro lugar para fazer manutenção? E aí a gente fez até uma piada lá, não, é porque realmente a gente não tem muitos equipamentos para se reparar. E olha a quantidade de inversores que a gente tem no Brasil. E toda a tecnologia que a Fronius importou para fazer o reparo localmente. Era igualzinho as maquinárias que tinha na Alemanha, era igual que tem aqui no Brasil. Isso eu vi com os próprios olhos. Então, Nicolas, como que você vê isso hoje, assim, esse suporte, esse pós-venda para os clientes? Ricardo, sou um pouco suspeito para falar. Eu era do departamento de pós-vendas até 2 meses atrás. Eu ajudei a criar muita coisa. O pessoal que está aí do FSP Plus, eu treinei, dei treinamento para todos eles aí. E isso é um dos principais diferenciais da Fronius. Hoje, a Fronius tem mais pessoas no pós-vendas do que nas vendas. Então, a gente tem um time de suporte técnico muito estruturado. A gente tem um tempo de atendimento, assim, que é aproximadamente 30 segundos. Então, se você ligar na Fronius, em menos de 30 segundos, você vai ser atendido. Além disso, a gente tem a nossa assistência técnica interna da Fronius,
desde 2013 ela deve estar operando, se eu não me engano. E então, isso no passado nenhum outro fabricante tinha. Então, se desse problema, só tinha que trocar o inversor. A gente já tem essa possibilidade de fazer o reparo no equipamento desde o começo, quando a gente entrou com a energia solar aqui no Brasil. E, além disso, a gente também teve uma outra extensão, né, que a gente começou ali em 2019, que seria com as assistências autorizadas. Então, para o cliente, não só para o cliente, mas para o instalador, se ele precisar, ele tem suporte técnico, ele tem assistência interna e ele tem assistência autorizada da Fronius. Mesmo com uma taxa baixa de falha. Uma taxa baixa de falha, a gente tem alguns estudos que menos de 1% de tudo que é vendido, ele dá algum problema de fabricação, né? A gente sabe, como o Marco comentou, tem a questão do problema por mal instalação, mas por problema de fabricação, dos estudos que a gente fez, é menos de 1% de tudo que a gente vendeu retorna por um problema de fabricação. Então, mesmo com esse percentual baixo, a gente tem uma equipe de pós-vendas muito bem estruturada, que isso daí também acaba sendo um diferencial. A gente não investe só em vendas, a gente investe também nos pós-vendas, porque isso agrega valor para a nossa empresa e para o instalador e também para o cliente final. Que legal, que bacana. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para os três aqui, né? Vamos entender um pouco o mercado. Hoje, como que vocês consideram, começar aqui pelo Flávio, depois o Marco, depois o Paulo responde. Hoje, quais são os maiores desafios para fazer a empresa crescer e para fazer o mercado acontecer de geração distribuída? Começando pelo Flávio. Bem, hoje, no caso, como os colegas aí chegaram a comentar, ainda continua sendo um desafio, né, que é justamente explicar para o cliente final essa questão da qualidade, certo? Porque muitas das vezes a gente chega com uma proposta, seja para uma usina de 1 mega, seja para uma usina residencial, se a gente chega para o cliente, a gente mostra, olha, esse aqui é o seu orçamento, certo? A gente tem esse inversor aqui, que ele é de uma qualidade excelente, a gente já instalou centenas de inversores e somente teve esse percentual, só teve esse percentual aqui que estava com defeito em garantia em relação aos outros inversores do mercado. Esse percentual é excelente, certo? E mesmo assim o cliente fala, olha, mas a chance de dar defeito é tanto, né? E eu prefiro pagar não sei quanto a menos para poder acabar investindo. Então, esse pensamento ainda continua, né? Só que, de uma forma assim, a gente tem percebido que tem aumentado a quantidade de clientes que perguntam sobre eles pensam mais no futuro, né? Por exemplo, eu vou comprar um inversor da Fronius, como é que, se depois eu quiser saber quanto é que eu estou consumindo, coloca o Smart Meter, já tem integração, já dá para ver tudo por um portal só, né? Então, a gente está percebendo que está crescendo bastante esse número e isso aí já está ajudando um pouco, né, na hora da negociação, né? Agora, o próximo desafio, que vai ser aí, eu imagino, para 2023, nos próximos anos, vai ser explicar para o cliente sobre a necessidade de ter um inversor com a parte de automação, né, integrada, porque a gente está chegando aí na mudança no caso, está chegando o prazo, né, para ter a taxação, né, pela Lei 14.300, e tem a questão do autoconsumo, né, que muitos clientes não entendem como é que funciona. E a gente, no caso, a Fronius, né, tem um Smart Meter, a gente vendendo o próprio sistema com o Smart Meter, apesar de ter um valor mais, de ter um acréscimo no valor da usina, né, você tem um benefício de que o próprio cliente ele já vai conseguir monitorar como é que está o autoconsumo dele, né, quanto é que está sendo mandado para a rede, quanto é que ele está consumindo da rede. Então, ele já vai ter tudo isso. Sem essa parte inteligente, o cliente ele acaba ficando meio que à mercê da distribuidora de energia, né, do que a distribuidora de energia informa, né, e creio que um dos principais desafios aí para os próximos anos aí para poder aumentar a parte das vendas é justamente justificar
esse acréscimo nos orçamentos, né? Uhum. E você, Marco? Então, ouvindo o Flávio falar ali, eu de novo sempre volto às origens, né? Aqui em casa a gente sempre foi educado, e é o que eu tento levar para a empresa, de ser justo e honesto, não só com o cliente, mas também com a gente mesmo, né? Então, por exemplo, a gente só instalou Frônios, nunca instalou outra coisa. Não, a gente já instalou outros inversores, porque eu preciso ser honesto comigo mesmo e com os vendedores, por exemplo, o time comercial, eles nos pediam, a gente quer tentar brigar por preço também. Vamos tentar, tem que ter um equilíbrio, né? A gente precisa ter um equilíbrio. Então, a gente já testou 3 marcas diferentes, então 2 inversores string e um microinversor. 4, na verdade. Desses 4, só um ficou. E a gente continua utilizando. Os outros 3, inclusive uma das marcas, nem existe mais no Brasil. Então, cliente que a gente ofereceu isso, e a gente foi transparente e falou, olha, tem essa opção, 10, 15, 20% mais barato, mas existe esse risco, né? Suporte, etc. E, assim, foi batata. Quando a gente precisou de suporte, acionar porque o inversor teve problemas, tá? Seja por configuração, a parte de rede, enfim, o que for, a gente ligava para o suporte e a gente já sabia mais do suporte. Eu parava meia hora para ler os manuais e procurar documentação, pesquisar material lá de fora, principalmente porque quando existe material aqui no Brasil, ele é reduzido, né? Muito limitado. E em meia hora de pesquisa, eu ligava para o suporte e a gente já sabia mais do suporte, né? Então, não é que eu sou mais real que o rei, é que realmente era um despreparo das marcas aqui no Brasil. E a Frônios não é assim, né? A Frônios, a gente, semana retrasada, a gente teve um atendimento e o Nicolas entrou comigo por videoconferência, a gente começou a abrir manual, abrir datasheet e começou a fazer debug de placa, etc., do inversor, falando de igual para igual, e o Nicolas trazendo, na verdade, as informações que ele precisava trazer para a gente. E é uma conversa de alto nível, né, que a gente precisa ter, porque a gente ter essa pulverização, né, que nem o Paulo estava comentando, né, da assistência técnica, que é uma necessidade, né? Então, a gente já tentou utilizar outras marcas, porque a gente precisava ser honesto com a gente mesmo e com os nossos vendedores, né, que lutam tanto para vender o valor agregado, e a gente provou por A mais B. Então, a gente chegou à conclusão que se a gente quer ser justo e honesto com a gente, mas também com os clientes, eu preciso embutir no valor de uma venda de um produto de linha C, de segunda linha, a incomodação que eu vou ter lá na frente. Lá na frente é mão de obra que eu vou ter, de ter que trocar, ou o cliente ficar sem gerar energia, porque às vezes o cliente fala, mas com o preço da diferença eu compro 3 inversores. Tudo bem, mas e o tempo que vai ficar sem gerar energia? E a incomodação, e o risco de pegar fogo e queimar a tua casa toda, teu comércio, a indústria. Tem todos os outros riscos que se você mapear, o cliente se assusta, né? Então, a gente colocou isso na ponta do lápis e percebeu que mais valia vender um produto com qualidade agregada, que não vai me gerar esse custo no futuro, porque se eu trago a valor presente e essa incomodação, fica elas por elas, né? Aí é uma questão de cultura, ou o cliente entende e fica feliz e fecha o projeto, ou não entende, e aí a gente brinca que vai para o inferno abraça o diabo, né, irmão? Porque não tem... Mas essa curva aí, Marco, como a gente está falando aqui, realmente a gente vai superar isso na indústria, sabe? Assim, e as empresas que baterem o pé e falam, não, eu trabalho com excelência, eu trabalho com qualidade, eu me preocupo a hora de dormir, colocar a cabeça no travesseiro e olhar e falar assim, pô, realmente eu estou entregando não só para mim um sossego, mas para o meu cliente, para toda a indústria. Agora, empresas que estão tendo problema, a gente fala é uma cadeia de problemas, né? Esse distribuidor que vendia essa marca mais barata e aí essa marca sumiu do mapa. Rapidamente, esse distribuidor migrou para outras marcas. Qual é a preocupação dele com aquelas marcas que deu problema? Ele está dando suporte? Entendeu? Então, toda a cadeia perde. A gente sabe que não é bom esse período que a gente está passando, mas a hora que passar, as empresas que estão fazendo um bom trabalho, como você falou, se preocupar com o que você está entregando de verdade, elas vão ter vida longa.
Diferente dessas empresas que estão fazendo um trabalho passageiro. Não liga para o que está fazendo, instala de qualquer jeito. Quantos problemas vão surgir? E aí fica a questão no ar, né? Será que a gente vai ter que ter mais empresas de retrofit de sistemas porque foi abandonado porque a empresa tal sumiu do mapa? Eu acredito que a gente vai ter muito isso ainda pela frente. E aí o Paulo falando para a gente também o que ele acha. O sentimento que nós temos aqui na empresa é que o cliente não sabe nada de energia solar. Mas quando a gente diz não sabe nada, é que ele não sabe nada. A única questão que ele sabe é que ele reduz a conta de energia. Então, respondendo a tua pergunta ali que tu questionaste no início, né? Qual que é o desafio para a energia solar realmente acontecer, né? A gente está ainda no estágio embrionário, se a gente for parar para avaliar perto do que a gente pode alcançar ainda. A gente entendeu aqui na empresa que a gente precisa focar muito em conhecimento para o nosso cliente. Por quê? Porque se a gente não focar nisso, realmente a gente vai estar caindo naquela vala comum do preço, e a nossa empresa não vai perpetuar por um tempo que a gente acha interessante, pelo menos que a gente deseja, né? O que a gente organizou aqui, principalmente nas nossas mídias sociais, é levar praticamente todos os dias conhecimento para o nosso cliente, né? Entender o que é comissionamento de uma usina, né? Entender a importância de uma estrutura correta, de escolha correta de uma estrutura de telhado, por que a estrutura A, por que não a estrutura B, por que esse inversor, por que tem 3 inversores nessa instalação e não tem um só? Um é mais barato, né? Sempre o cliente diz isso, nem sempre, né? Cada caso é um caso. Então a gente começou a investir nisso, por quê? Para que esse cliente possa realmente escolher com calma, porque pela teoria é uma escolha só, né? Na maioria dos casos, né? Mas que ele possa se sentir. Como é um mercado muito novo, a gente entende que tem tanta coisa para acontecer e tanta possibilidade de mercado para acontecer que a gente não fez nada ainda. Eu estava viajando esses últimos dias e na ida, né, normalmente quando a gente está dirigindo, a cabeça começa a dar uma pensada mais longe, né? E eu conversando com a minha esposa, que é minha sócia, eu disse, mas se a gente fizesse tal modelo de negócio? Ela, como assim? Esse modelo de negócio é parecido com esse, mas e para solar? Como é que funcionaria? Porque a partir de um tempo vai ter tal e tal questão, se a gente implementar dessa forma, pode ser um mercado que ninguém atuou, realmente. Né? Então, tem muita possibilidade, só que é um mercado que a gente precisa educar muito o nosso cliente. Assim como o fornecedor nos educa, né? Dizendo os diferenciais do produto dele, a gente também precisa educar o nosso cliente final, para daí sim poder fazer com que o mercado hoje de solar possa ser comparado de uma certa forma com o mercado de veículos, né? Já está há muito tempo, tu consegue entender melhor a diferença de um para outro. Eu vou pagar mais caro, mas aqui eu tenho menor custo de manutenção, vou ter uma eficiência melhor, um rendimento melhor e um custo operacional menor. Legal, pessoal. Muito bacana conversar com vocês, entender um pouquinho sobre o trabalho do dia a dia de vocês, como é ser integrador no Brasil, como é trabalhar com excelência no Brasil. Então, eu vou dar os parabéns aqui para o Marco, para a empresa dele, para o Paulo, para o Flávio, e agradecer a presença da Fronius também aqui nesse bate-papo aqui, para a gente falar um pouquinho aí as considerações que o cliente final deve saber na hora de comprar um sistema fotovoltaico. Então, tá aí a dica, trabalhar com excelência, bons profissionais, uma engenharia de ponta e o suporte contínuo ali da empresa ali que fabrica, que entrega essa solução ali no dia a dia. Bom, eu vou agradecer vocês por esse bate-papo aqui hoje na Solar TV. Fique ligado na programação solar.tv.br, abaixe o nosso aplicativo, o nosso player dedicado para o setor, e se você tiver alguma pergunta aqui para o time, aqui é só fazer na descrição desse vídeo que a gente prontamente manda aqui para as empresas aqui. Ok? Um abraço, pessoal. Valeu! Um abraço. Obrigado, Ricardo. Obrigado, pessoal.